Olá pessoal, agora sim, voltando ao estudo do livro de Atos. Eu vou chamar esse vídeo de Atos, o Despertar. Despertar para a guerra, não para a batalha. O que nós vamos aprender hoje, à luz da Bíblia, vai te preparar a combater o verdadeiro e legítimo bom combate da fé. E vamos aprender estruturados, estribados na Palavra de Deus. E você estando no centro da vontade de Deus é o local mais seguro para que você esteja, né? Muitas coisas vão acontecer no mundo, os sinais já se molduram ao nosso redor e nós devemos, como cristãos, ter uma postura. Então, qual é a postura que a Bíblia me orienta? Então, vamos resgatar os valores da igreja primitiva, né? Vamos conhecer como nasceu essa igreja primitiva e como ela se comportava e como ela superou e venceu perseguições, passaram privações, lutas e tudo mais. Os seus líderes eram achincalhados, perseguidos, presos, mortos, né? Então, quer dizer, como é que essa igreja sobreviveu diante de tanta pressão? O que aconteceu? O que eles tinham que hoje nós não temos, né? Vamos entender então Atos parte 3, o despertar, preparando você para a guerra. Antes de iniciar, eu quero lembrar e pedir orações a vocês. Orem por mim, orem pela Isabela. Nós ainda estamos no processo de luto e eu não sei quanto tempo leva esse processo, mas e eu venho pedir as suas orações, as suas ofertas voluntárias para que chegue essa trincheira, para que a gente continue honrando os nossos compromissos, para que a gente tenha recursos, né, para pagar o aluguel, para comprar ração para os nossos bichinhos, para trazer mantimento para nossa casa, para pagar, enfim, as nossas despesas, né? Água, luz, telefone, essas coisas, né? Enfim, eu só preciso do essencial, tá, gente? Eu não preciso nada além disso. Então, o que Deus tocar no seu coração é bênção pra gente. Não tem valor mínimo, não tem taxa, não tem carnê, não tem nada disso. É segundo a sua prosperidade, tá? Mas não deixe de investir na gente, tá? Porque isso faz com que eu tenha mais serenidade em ministrar esses vídeos. Quando eu estou gravando esse vídeo hoje, né, a minha conta está negativa, né? Mas assim, não é muito, mas já está no negativo, então tem um limite de cheque especial, eu já entrei nele. Então, quero lembrar vocês, tá? Quando a gente fala que é por amor, aí as pessoas titubeiam, né? Quando se oferece a bênção, a ameaça com a maldição é outra coisa, né? Mas eu prefiro que seja por amor, porque o que você fizer seja feito por amor. Bom, hoje nós temos uma gama de informações ao nosso redor e nós temos que saber reter o que é bom. Então, os nossos vídeos no nosso canal do YouTube já tem mais de 500 vídeos no canal, tem muita munição para sua trincheira lá, muita mensagem, muita palavra. Se inscreva no canal do YouTube. Os livros também, né? Eu tenho 14 livros com o Novo Século Ágape, destacando a série Filho do Fogo, a trilogia Quilaim, e tem um livro pela editora Planeta, A História de Mitre. Esse vai sacudir os seus parâmetros, viu? Esse daí realmente vai sacudir bastante. Eu estou trabalhando na continuação desse livro, né? Então, que a gente possa também estar continuando, né, a ter essa serenidade para escrever os livros e para continuar anunciando a mensagem da cruz. Cada vídeo leva um tempo para ser preparado, não é preparado de bate-pronto não, viu? Eu jejuo, eu oro, eu busco a Deus, eu estudo, eu pesquiso para não falar bobagem para você. Eu quero te preparar de verdade, tá bom? Então, não faça parte dessa trincheira, tá? Eu estou te convidando a fazer parte dessa trincheira de fé. Não fique à parte. Olha quem é. Olha quem é que apareceu aqui para xeretar o que eu estou fazendo. Esse tigrinho feroz, tá vendo? Tigrinho feroz, ele não pode pisar no teclado. É o único lugar que você não pode pisar, filho. Tá? Você tem a casa toda para você andar. No teclado, não. Adivinha que se ele quer outro lugar. Então, está se coçando no computador. Bom, enquanto você está se coçando, tudo bem, só não pode mexer no teclado. Bom, então o livro de Atos, gente, tem 28 capítulos. Nós vamos nos ater, lembrando, aos eventos mais importantes, tá? Então não dá pra gente destrinchar tudo, os vídeos seriam longos demais e seriam enfadonhos. Eu não quero ser um peso, eu quero que você seja vídeos assim dinâmicos, que você aprenda com esses vídeos, né? Então nós vamos nos ater aos temas mais importantes, ao que vamos extrair as informações mais preciosas desses livros. Depois a gente vai estudar o Pentateuco e 2 epístolas paulinas, talvez mais. Bom,
Então, é importante também lembrar que quanto mais você suar no treinamento, menos você sangra na guerra. Então, bora suar, vamos estudar junto, tá bom? Lado a lado. Eu quero preparar você não para a batalha, quero te preparar para a guerra e ela vai vir, né? A primeira coisa a ser observado é que o nosso tempo, tá vendo aqui, ó, tempo, está se esgotando. Nosso tempo está acabando. Os sinais estão à nossa volta por todos os lugares. Nós temos que estar preparados. Nós vamos estudar então o livro de Atos, foi escrito por Lucas. Lucas não se considera apóstolo, ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos entre os anos 60 e 80 depois de Cristo. Ele foi parceiro de Paulo em muitas viagens missionárias, como um historiador. Ele não tem a legitimidade de ser apóstolo porque ele não viu Jesus ressurreto. Essa era uma das referências principais, né? Era um atributo para você poder ser considerado apóstolo. Você tinha que ser testemunha, né, da ressurreição de Cristo. Então aí sim legitimava, tá? E então apóstolo era para aquela época, não tem apóstolo nos dias de hoje. Você pode assistir um vídeo nosso chamado O Segredo por Detrás da Cortina, eu explico isso, e também tem um vídeo do Mário Persona que explica muito bem também. Você põe Mário Persona Apóstolos. Eu gosto das explicações dele, são curtas e objetivas, né? Mário Persona Apóstolos. E também eu gravei uma série de 3 vídeos chamado Falsos Apóstolos, né? Então, ou Falsos Profetas, alguma coisa assim. E você vai entender um pouco como funciona essa mecânica, tá bom? Então, olha, o diabo não respeita título, tá? Ele respeita a unção que está sobre você. Então, Lucas, ele vai nos contar muitas coisas. Ele escreveu o livro de Atos e vai nos contar muitas coisas. Vale a pena você ler. Vou dar uma dica de livro, vou colocar aqui, Médico de Homens e de Almas. Médico de Homens e de Almas. Você vai entender e conhecer um pouco mais da história de Lucas. Fica a dica de leitura, tá bom? E também, o livro de Atos relata pela primeira vez, né? Nós somos chamados de cristãos. Por quê? Porque nós seguimos a Cristo, nós servimos a Cristo, nós somos uma família cristã. E é em Atos que pela primeira vez o termo cristão vai ser mencionado. Ou seja, o sangue de Cristo, os seus valores, os seus ensinamentos, né? Então, vamos embora dar continuidade. Nós paramos no vídeo passado, né, do estudo de Atos, tá? Que a gente fez um intervalo aí para o fim dos tempos, mas paramos ali no capítulo 9. Então vamos lembrar, vamos ater ao que é mais importante, tá? Capítulo 10. Prestem atenção, muita atenção nessas palavras. Isso pode definir vitória ou derrota na sua vida. Isso pode definir vida ou morte espiritual na sua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Era o nome dele Cornélio, não quer dizer que ele era corno, tá bom? Tá bom? Vamos explicar bem as coisas. Cornélio, era apenas isso. Hoje em dia, acho que ninguém daria o nome para o filho de Cornélio. Eu, por exemplo, não conheço nenhum Cornélio, né? E não conheço também nenhum Judas. Ninguém dá o nome para o filho de Judas, né? Pois é, eu não conheço, né? Pode até ser que exista, mas eu não conheço. Bom, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como o italiano. Italiano era o seu apelido, então. Só para você ter uma ideia, o centurião fazia parte de uma hierarquia militar romana. Um centurião, ele liderava 100 homens. Então ele era líder de 100 homens, por isso centurião, líder de 100 homens, fazia parte da hierarquia romana, né? E toda a sua família, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Tá vendo só? Um soldado romano, piedoso, temente a Deus e também cristão. Tá vendo como não tem barreira? Jesus quebrou os paradigmas, Jesus quebrou as barreiras, né? E dava muitas esmolas ao povo, ou seja, era um cara generoso. Ele pegava parte do seu soldo, né, do seu salário e ofertava, né, doava àqueles necessitados, né? E dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Prestou atenção? Esse cara aqui é um romano. E eu vejo muito cristão que frequenta a igreja e não ora. E não investe na obra, verdadeira obra, tá bom? Não estou falando esses picaretes que te vendem a porcaria ungida, que eu acho isso um absurdo. Me dá asco só de falar nessas coisas, né?
Então, ele dava esmolas ao povo, sem nada em troca, sem nada. Não é que, eu dei, agora eu tenho a bênção. Se eu não der, eu tenho a maldição. Não, ele dava, ele ofertava, ele investia nas vezes, ele ajudava as pessoas. E orava continuamente a Deus. Não orava no final de semana, não orava de vez em quando, continuamente a Deus. Certo dia, por volta de 3 da tarde, curioso, o horário que Jesus teve vitória na cruz, ele teve uma visão. Por que ele teve uma visão? Porque ele orava continuamente, ele colocava o cristianismo em prática, ele auxiliava as pessoas. Então, se você não põe o cristianismo em prática, você nunca vai ter visão, nunca vai ver um anjo, nunca vai ter uma experiência sobrenatural com Deus, né? E é necessário pagar um preço para isso, né? Sem pagar esse preço, você perecerá, né? Então, olha só, ele orava continuamente. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximara dele e dizia: Cornélio, um anjo veio falar com ele. Olha só, a gente iria, nos dias de hoje, seria o equivalente a um anjo aparecer para um católico, né? Então, como assim? Ele é um anjo, o padre Fábio, por exemplo, viu um anjo? Como que ele viu um anjo? Porque ele ora, porque ele é um homem de coração puro, coração bom, né? Sabe, eu não conheço a vida dele, mas o que ele me parece assim, né? Então, quer dizer, quem somos nós para julgar? Apareceu para um soldado romano, gente, né? Então, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Está vendo? Deus está vendo tudo o que você faz. Está vendo as suas orações, está vendo as suas preces e está vendo também o quanto você investe. Olha lá meu gato passeando por aqui. Né? Se você dá o que sobra, né? Ou se você dá às vezes, eu já falei isso mais uma vez, né? Se eu tivesse sei lá, 300 mantenedores, a gente tem mais de 100, estamos quase 150 mil pessoas no canal do YouTube. Se eu tivesse, sei lá, 300 mantenedores, mandando R$10 por mês, sabe, a gente teria uma vida tranquila, em paz, pagaria, honraria minhas contas, e eu teria até mais serenidade para produzir mais vídeos e as plataformas online também, que eu tenho todo o interesse em fazer. Enfim, mas aqui estamos falando do Cornélio, tá bom? E o anjo respondeu: o anjo, suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Por quê? Porque foram sem interesse, porque foram legítimas, porque foram verdadeiras, porque foram autênticas. Quando você faz por negócio, não chega até Deus. Tenha certeza disso, tá? Eu estou afirmando, não chega até Deus, porque Deus conhece o seu coração, a intenção do seu coração. Então, Cornélio não era um cara avarento, ele orava, ele doava parte do seu soldo, ele era generoso, porque o amor é prático, né? Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, ele nem sabia quem era, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, ele se foi. O anjo deu o recado, foi embora. O anjo é o mensageiro, né? Eu acho que é malachim, se não me falha a memória do hebraico. E também anjo, o termo anjo quer dizer jovem, jovem. Ou seja, no céu nós não envelhecemos. Nós chegamos a um certo patamar e não envelhecemos mais. Assim eu creio, tá bom? Depois que o anjo lhe falou, ele se foi. Então, o soldado recebeu uma missão. O que o soldado que recebe uma missão faz? Missão dada, missão cumprida. Eu vou cumprir a missão, né? Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, alguém também temente a Deus. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta de meio-dia, curioso, né? Meio-dia. Parece que essas datas, esses horários são tão pertinentes na palavra de Deus. Jesus crucificado ao meio-dia, seta que voa ao meio-dia, né? A gente já falou um pouquinho desses números na série Fim dos Tempos, né? No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu no terraço para orar, né? Tendo fome, queria comer. Pedro estava faminto, então ele subiu no telhado. Falou assim: vou pensar em outra coisa, que é assim, essa fome passa, né? Porque a comida está sendo feita, eu só sinto o cheiro aqui, né? Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase, né? Então não é que ele desmaiou de fome, tá bom, gente? Mas ele caiu em êxtase, ele teve uma visão. Ele viu o céu aberto, algo semelhante como um grande lençol que descia à terra,
preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis, da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mate e coma. Lembrando, Pedro era um pescador, logo ele comeu a sua refeição principal, imagino, era peixe. E agora Deus está falando para ele matar e comer todos esse monte de animais aí. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, jamais comi algo impuro, imundo, né? A voz lhe falou pela segunda vez: não chame de impuro que Deus purificou. Ele estava ainda preso em alguns dogmas do Velho Testamento, né? Jesus estabeleceu uma nova aliança conosco, então está consagrado. Por enquanto, nós nos tornamos também, através do pecado original, carnívoros, né? Mas no céu, eu creio que a gente resgata os nossos valores e voltaremos a ser vegetarianos, que eu acho que é assim que o homem foi criado. Mas nesse momento, você vê que Deus legitima. Você pode comer carne, nada contra o cristão ir na churrascaria, tá bom? Então, Deus falou para Pedro isso, né? Pode ir na churrascaria, Pedro. Beleza, pede uma picanha no alho lá, que não tem problema. Você não está no pecado, né? E pode beber um vinho também, né? Desde que você não se embriague, né? Ele estava preso a alguns costumes ainda do Velho Testamento. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Então, aí continuando. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, porque ele ficou encafifado com aquilo, né? Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, ele ficou meditando naquilo, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Reparou como isso o Espírito falava? E era como se fosse uma coisa comum, era uma coisa cotidiana, era algo normal. E por que hoje o Espírito fala muito pouco com poucos, né? Porque a maior parte das pessoas está corrompida. O amor tem se esfriado, né? Nós temos visto muita vaidade nos altares. Vamos aprender mais aqui. Né? Então era comum ouvir a voz do Espírito. Não tinha, ninguém ficava espantado. Era uma coisa tipo trivial. Era comum o Espírito dar direção às pessoas. Ninguém ficava assustado. Aparecia anjo, tudo mais, né? Portanto, levante-se e desça. Desça do telhado, tá, Pedro? Desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então Pedro tinha plena certeza do que estava fazendo. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Os homens responderam: viemos por parte do centurião Cornélio, quer dizer, um homem importante, um centurião, né? Ele comanda 100 homens, né? Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu, inclusive, hein? Olha só, né? Um santo anjo lhe disse que eu chamasse a sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer, ou seja, Pedro tinha uma mensagem para trazer. Não, Deus queria usar Pedro para trazer uma mensagem, e talvez você tenha que descer do telhado, tenha que sair da sua casa, tenha que sair da sua zona de conforto, para anunciar o chamado, né? Para anunciar a mensagem da cruz. Presta atenção. Pedro os convidou para entrar e os hospedou, né? Que coisa maravilhosa, que carinho, né? Que respeito, né? No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes, amigos mais íntimos que tinham convidado, ou seja, ele selecionou as pessoas, não chamou qualquer um, tá bom? Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar, pegou pela mão, levanta, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. Eu acho isso tão lindo. Gente, eu sou tão humano quanto como todos vocês. Não existe super crentes, não existem super heróis, tá bom? Às vezes a pessoa posa lá de super crente, eu sou próspero, eu sou curado, e milagres e prodígios. Não existe isso, isso é utopia, isso é mentira. Estão te vendendo ilusões, tá bom? Né? E ninguém merece adoração, somente Deus merece adoração, somente Jesus merece adoração. Homem não, homem não. Eu lembro de um caso, eu não vou citar nomes, que é uma questão de ética, mas de uma determinada pastora
conhecida, viu? Ela ficou descalça, sentou num troninho lá e as pessoas tinham que tocar os pés dela ou beijar os pés dela e tinham que depositar uma oferta ali no altar para receber a unção dela, né? Então tinham que tocar. Quer dizer, que vaidade, que soberba, que coisa mais, olha, nem falar sobre isso, eu tenho asco, né? Bom, então, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas, as que Cornélio tinha convidado, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Só que Pedro estava fazendo o quê? Quebrando protocolos. Então, não fica nessas panelinhas, não, eu sou crente batista, então eu não vou ficar perto de um adventista de sétimo dia. Eu não posso cumprimentar um mormon, eu não posso visitar o templo Zunlai, um templo budista, né? Eu não posso conversar com um muçulmano. Quem julga? É Deus, gente, é Deus. Vamos parar com essa palhaçada, né? Então, Pedro está dizendo, né? E disse: vocês sabem muito bem que a nossa lei não é permitido um judeu associar-se com um gentil, nem mesmo visitá-lo, só que ele está fazendo isso. Mas Deus lhes mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. A homem nenhum. Você entendeu isso? Ninguém pode julgar ninguém, só Deus julga, tá bom? Foi isso que Deus disse para Pedro e é isso que Deus diz para você agora também. Que Deus lhe mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum, a ninguém, não nos cabe julgar, tá bom? Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Cumpriu, missão dada, missão cumprida, acho lindo isso, né? Posso perguntar por que vocês me mandaram me buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava na minha casa orando. A essa hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Ele brilhava, um anjo, né? E disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas, porque Deus sonda o nosso coração, né? Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Ele estava feliz com a presença de Pedro ali. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor lhe mandou dizer-nos. Eles tinham sede da palavra. A igreja primitiva tinha um poder tremendo. Ela anunciava a palavra porque o povo tinha sede da palavra, sede da verdade. E hoje as pessoas procuram mais, correm mais atrás da mentira do que da verdade. Tempos difíceis nós vivemos, né? Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente, olha só, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, tá vendo? Deus não, ele trata as pessoas de uma maneira igual para todo mundo, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Deus admira o justo, por isso que eu indico sempre que você lê esse livro aqui, ó, Fator Melquisedeque, vai abrir seus olhos, tá? Vamos sair da caixinha, vamos sair da Matrix. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala as boas novas de a paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, como ele andou por toda parte fazendo bem e curando. Era o que Jesus fazia. Ele só fazia o bem e curava, e foi chamado de parte com Beelzebul, foi chamado de impostor, de mentiroso, foi capturado, foi açoitado, queriam matá-lo. Olha, eu fico inconformado com isso. Eu sei que Jesus tinha que passar por isso, mas se imagina nessa época, né? Enfim, me corta o coração isso. Todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra aos judeus, em Jerusalém, onde o mataram. Mataram o amor. Mataram aquele que só fazia o bem, que só ajudava, porque as pessoas perderam a referência de bom e ruim. Perderam a referência, já não sabem mais o que é bom e o que é ruim. Meus irmãos, me permitam ser instrumento nas mãos do Senhor para te apontar o caminho, para dizer para você o que é bom de verdade. Eu amo a sua vida. Eu estou fazendo esse vídeo por amor ao reino e amor a você também, né? E estou pagando um alto preço por isso, vocês não têm ideia o quanto. É imensurável isso.
é só pela capacitação do Espírito Santo. Nós somos testemunhas de tudo que aconteceu em Jerusalém, onde o mataram, né? Suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Ou seja, Jesus não apareceu a todos. Não é para todos que Deus se revela. Ele se revela àquele que tem um coração puro. O coração soberbo, altivo, ganancioso, mentiroso, Deus não está presente, sabia? Sonda o seu coração, pede para Deus sondar, né? Por nós, né, todo de antemão, por nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Depois que ressuscitou dos mortos, nós comemos e bebemos com Ele. Olha só que experiência! Ressurreto, Ele comeu e bebeu, né? Ressurreto. Claro, um caso aqui pontual, né? Ele nos mandou pregar ao povo e a testemunhar que Ele é aquele que Deus constituiu, juiz de vivos e de mortos. Prestou atenção no que está escrito aqui? Pedro falando, Deus constituiu Jesus para ser juiz, Ele é o juiz, não sou eu, não é você, de vivos e de mortos. Como é que eu posso julgar quem já morreu? Existe esse julgamento, né, pós-vida? Vamos lá dar uma olhada no que Pedro fala. 1 Pedro. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, aqueles que há muito tempo desobedeceram, morreram desobedecendo, não acreditando na mensagem de Noé e nem na mensagem de Enoque, que certamente pregou muito também, né? Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas no meio da água. 1 Pedro 3, 18 a 20. Mas aqui está escrito que ele foi e pregou os espíritos em prisão. Quer dizer, por que Deus iria pregar? Por que o libertador ia fazer numa prisão, se não fosse para libertar os cativos? Fica aí para você meditar. Assista um vídeo meu chamado A Justiça do Amor e fica a dica para crentes maduros. Eu sei que estou dando uma feijoadinha hoje para vocês, né? Leia o livro do Rob Bell, O Amor Vence. Dica para vocês, tá bom? Então, Pedro está falando isso, né? Então, ele chegou a dizer que ele Deus constituiu Jesus para ser o juiz de vivos e de mortos. E o próprio Pedro, em a epístola de 1 Pedro, né, no capítulo 3, verso 18 a 20, ele diz que Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão. Por que ele pregaria os espíritos em prisão? O que o libertador ia fazer lá? Certamente ele não ia zombar deles. Certamente o amor não ia lá para fazer chacota deles. Ele foi ali com um propósito muito mais nobre. Continuando. A gente não tem ideia do amor e profundidade e extensão do amor de Deus. Não temos a mínima ideia. A gente julga tão facilmente. A gente julga pela cor de pele, a gente julga pela aparência, a gente julga pela tatuagem, pelo piercing, a gente julga pela religião, né? Pela localidade que mora, pelo status social. Gente, que hipocrisia. Todos nós somos iguais. Pedro falou quando ele recebeu a adoração, olha, eu sou homem como você. Eu também, ó. Carne e osso, como você, eu sangro, eu me machuco, eu choro, né? Eu passo por dificuldades também, passo privações também, sou humano como você, viu? E se Deus me capacita, capacita você também. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Presta atenção aqui. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados com o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, ou seja, né, tá quebrando paradigmas aqui.
Mas havia entre eles ainda muita religiosidade, eles estavam se desprendendo da religiosidade e começando a entender o caminho da graça, né? E estavam se libertando daqueles dogmas do Velho Testamento, que ocorreu com um propósito, que era anunciar a Cristo, tá bom? Depois esse é assunto para o estudo do Pentateuco. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse... Veja, falando em línguas, como em Pentecostes, tá? Quando os discípulos falaram em línguas, eles não falaram línguas desconhecidas, falaram línguas que o povo conhecia. Olha, eles não são galileus? Como é que eles estão falando no meio idioma? Tem um propósito, não é cada um falando uma coisa e ninguém se entendendo, tá? Então esse é o batismo do Espírito Santo, é uma capacitação sobrenatural que Deus te dá, que você fala de repente um outro idioma para evangelizar alguém, né? Simples assim, tá bom? A língua tem que comunicar. Se a língua não comunica, não serve para nada, né? Então, igual Pentecostes, né? Pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Pode, né? Lógico que não. Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Foram batizados. Isso é uma ordenança de Jesus, tá? O batismo e a ceia são sacramentos. Posso fazer em casa? Pode. Assiste um vídeo meu, Igreja Doméstica, voltando para casa. Assiste também outro vídeo, Protesto, a chama que queima a palha. Você vai entender melhor sobre isso, né? Humildade, gente, precede honra. Ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele por alguns dias, né? Humildade precede honra, né? Atos 10, de 1 a 48, eu sumariei aqui. Um outro texto, vamos continuar em Atos, né? Vamos um pouquinho mais para adiante. Então Barnabé foi a Tarso procurar Paulo. Lembra? Paulo teve encontro com Jesus, viu Jesus, né? Viu Jesus, foi o último a ter o contato visual com Jesus, por isso ele tem a legitimidade de ser chamado de apóstolo, porque foi testemunho ocular da ressurreição, tá bom? Então ele tem essa legitimidade. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Né? Só para você ter uma ideia do que é Antioquia, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, ele descreve Antioquia como sendo a terceira maior cidade do Império Romano, a terceira maior cidade, era um lugar grande, né? E também do mundo, com uma população, Antioquia, estimada em cerca de 500 mil de habitantes. Sendo assim, o que era maior que Antioquia era Roma e Alexandria. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo conhecida naquela época. E foi em Antioquia, que hoje faz parte da Síria, né, que pela primeira vez o povo é chamado de cristão. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram-se com a igreja e ensinaram a muitos, né? Um parênteses aqui, hein? José era um levita. Estamos falando de Barnabé, ó, tá vendo aqui, ó. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, que é Paulo, se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Parênteses aqui, olha qual era o nome de Barnabé. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, um nome espiritual. Meu nome que meus pais me deram é Marcelo, mas eu recebi o nome espiritual Daniel. É assim que eu sou chamado, Daniel, né? Então, nome espiritual, o nome de Barnabé era José, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos fizeram? Compraram um iate? Né? Compraram uma fazenda de gado? Não. Distribuíram a todos que passavam necessidades. Né? Atos 4, 36 e 37. Então Barnabé, ele é considerado um apóstolo, porque ele também foi testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Ele também viu, né? O nome dele também foi mudado, né? Ele era José, passou a ser Barnabé. Prosseguindo, ouvindo isso, os apóstolos, você veja só a legitimidade, Barnabé foi testemunha, Lucas não pode ser. Né? Lucas não é permitido, porque ele não viu Jesus, mas Barnabé viu. Lembrando que Jesus, quando ficou ressurreto, ele apareceu a mais de 500 pessoas por um período de 40 dias, tá bom? Só lembrando, né? Os apóstolos Barnabé e Saulo, e há indícios também históricos que Barnabé fazia parte dos 70. Lembra quando Jesus enviou 70 para pregarem nas imediações, de 2 em 2? Pois é, Barnabé fazia parte dos 70, segundo alguns historiadores, mas certamente para ele ter a chancela de apóstolo, ele foi testemunho ocular da ressurreição de Cristo, né? E então os apóstolos
Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão gritando. Atos 14, 14. Então, em Antioquia, os discípulos pela primeira vez são chamados de cristãos. Olha só, começou ali na terceira maior cidade do mundo, começam a ser conhecidos como cristãos. Lucas descreve Barnabé como um homem muito bom. E Lucas é um historiador tremendo, ele é detalhista nas coisas. Olha como ele descreve Barnabé. Atos capítulo 11, verso 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então é assim que ele descrevia Barnabé. Um homem cheio do Espírito Santo e de fé, um homem bom. São esses que Deus está procurando. Ele procura pessoas como você. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria ao todo mundo romano, o que ocorreu durante o reinado de Cláudio. Então a profecia dele foi legítima, foi verdadeira, foi validada. Não é que nem essas profecias, Jesus vai vir em 2007, 2017, vamos acabar com o carnaval, vamos acabar com a festa do boiadeiro, e você vê que nada acontece, né? E o congresso do avivamento, que nunca vem, né? Então, não, aconteceu. A profecia legítima acontece, tá bom? Quando é de verdade. E realmente aconteceu isso. E o que os discípulos fizeram? Presta atenção. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, não tinha carnê, não tinha dízimo, não tinha um valor mínimo, não tinha nada. Cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Ofertaram, ajudaram, auxiliaram. Isso é ser cristão, ser solidário, ser piedoso, sabe, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele está passando dificuldade, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Sabe, eles estão fazendo a obra de Deus, eu vou semear, porque é digno aquele que anuncia as coisas espirituais, que recolhe as materiais, né? Que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, especialmente aos domésticos da fé, né? Que aquele que te instrui, que você reparta os seus bens com aquele que te instrui. A Bíblia fala claramente disso, Gálatas 6, né? Então, os discípulos, segundo cada um com suas possibilidades. Está vendo que aqui não está falando taxa nenhuma, percentual nenhum. Quem podia mais, dava mais. Quem podia menos, dava menos. Quem não podia nada, orava, né? Decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Não havia naquela época, na igreja primitiva, a avareza. Não havia, mas havia compaixão, né? E fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo, que eram de confiança, plena confiança, né? Atos 11, de 1 a 30, tá? Tô pegando as partes mais importantes. Outro trecho. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, ou seja, torturá-los, né? E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E Tiago foi morto. Vendo que isso agradava aos judeus, os judeus ficaram felizes e o Império Romano queria os judeus felizes, porque eles ficavam mais fácil de sobrepujá-los, né? Então, nós vamos matar os cristãos, vamos perseguir os cristãos. Vai chegar num platô isso, vai ir aumentando isso, né? Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, festa dos pães ázimos, né? Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas e 4 soldados cada uma. 4 escoltas e 4 soldados cada uma são 16 soldados. É bastante, 16 soldados para tomar conta de um cara só, de um cara, né? Herodes pretendia submetê-lo a um julgamento público logo depois da Páscoa. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente, não orava de vez em quando, intensamente a Deus por ele. Olha que diferença faz a sua oração. Olha o poder da sua oração, e eu peço a sua oração, querido, todo dia, tá? Para que Deus me dê força, para que a gente consiga combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé até o último dia. Né? Na noite anterior, do dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Os sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta. Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, assim, ó,
pá, que nem quer tirar a pedra do túmulo de Jesus. Pá, um empurrãozinho, um sopro do anjo resolve a parada. Um anjo matou 185 mil do exército de Senaqueribe, um anjinho só, né? Então as algemas de Pedro caíram, né? E o anjo lhe disse, vista-se, põe as suas sandálias. Pedro sim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a sua capa, me siga. Não, vamos sair daqui, me segue. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, o que ele fazia por meio do anjo. Tudo parecia uma visão, ele tinha acabado de acordar, vamos combinar, né? Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E ele se abriu por si mesmo, abriu sozinho. Olha o poder do anjo, né? E eles passaram. Tendo saído, caminhando ao longo de uma rua, de repente o anjo o deixou, né? Tá livre. Essa foi a missão do anjo, só isso, libertá-lo. E quantas vezes o anjo não te libertou? Você tem ideia disso? Sabe, às vezes você vai sair e você de repente não acha a chave do seu carro. Você saiu 5 minutos atrasado. Deus te livrou, o anjo escondeu a chave para que você não caísse num acidente. Né? Quantas vezes o anjo deve ter te livrado de tantas situações, né? Você ficou um pouco a mais no serviço, te livrou de um assalto, de um acidente, né? Tudo dai graças, tudo, porque tudo colabora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo, né? Tendo saído, caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Veja só que a igreja orava, eles se reuniam e oravam, não se reuniam para vender a meia profética, não se reuniam para pedir prosperidade, eles oravam em gratidão a Deus, eles oravam pedindo forças para Deus, eles oravam uns pelos outros. Isso é igreja, nós temos que resgatar isso. Se você não resgatar isso, você vai ficar aqui na grande tribulação. Te prepara, a guerra vai acontecer. Não falo mais em batalha, quero te preparar para a guerra, meu irmão. Em casa. E eles estavam reunidos em casa. Olha só, curioso, não estavam em templos, não estavam mais em templos. O templo estava contaminado. Jesus expulsou os mercadores do templo, então eles começaram a se reunir em casas. Assim era a igreja primitiva. E assim nós estamos resgatando os valores da igreja. Tem muita gente que está saindo de igreja e estão se reunindo em pequenos grupos em casa e estudando a palavra. E muitos até usam esses vídeos do Daniel, falo isso com muita humildade, né, para estudar e assistir junto no domingo, depois comentam, discutem e aprendem e crescem e florescem e exala o perfume do amor. É claro, se você faz parte de uma igreja pequena, mas é séria, permaneça nela. Né? Permaneça nela, não saia. Mas se estiver presepado no altar, pelo amor de Deus, não fica, senão você é cúmplice, Deus vai cobrar a conta de você também. Né? Pedro bateu a porta do alpendre, que nome diferente para mim. Pedro bateu a porta do alpendre e uma vez chamada Rode, uma serva chamada Rode veio atender. Rode, tá? Não Rodo, né? Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta. Em vez de abrir a porta, ela correu para contar para todo mundo. E exclamou, Pedro está na porta, né? Por que ela não abriu de uma vez, né? A reação humana, às vezes, né, mostra, é inesperada. E a Bíblia conta realmente essas coisas humanas nossas, né? Coisas humanas. Eles, porém, disseram, você está fora de si, você está louca, você está delirando, né? Você tomou umas aí, né? E insistindo em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Então, será que eles acreditavam em anjo da guarda? Um anjo protetor? Pensa a respeito. Mais para frente a gente fala sobre isso, talvez em outros vídeos, né? Mas Pedro continuou batendo. Pedro foi insistente, continuou, não abre essa porta, meu, né? Continuou batendo, esmurrando a porta, chutando lá. Mas Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta, ficaram perplexos, porque sabiam que ele estava preso. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, né, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto aos que tinham acontecido com Pedro. Por quê? 16 soldados para tomar conta de um cara. Imagina um alvoroço. Como é que vocês perderam um cara? Tipo, uma tartaruga para você tomar conta e você perdeu a tartaruga. É mais ou menos isso, tá? Né? Fazendo uma equiparação aqui exagerada, tá?
Não foi pequeno o alvoroço entre os soldados. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que todos fossem executados. Matou aqueles homens, porque eles não cumpriram, né, o que eles tinham designado. Por isso que o destacamento oferecido por Pilatos para tomar conta do túmulo provisório de Jesus, né, um destacamento romano era um pelotão. Ele era compreendido entre 20 a 25 soldados. Esse era um pelotão. Então vamos por baixo, 20 soldados era um destacamento. Estava tomando conta do túmulo provisório de Jesus. E aí o anjo veio, Jesus ressuscitou, aquela coisa toda, Maria vem, né, vê que o túmulo está vazio, aquelas coisas que vocês já sabem que a gente já falou no vídeo Os Anos Perdidos de Jesus. Vale a pena rever, tá bom? Então, ele mandou o destacamento. Aí, por isso que os soldados acolheram, acataram o pleito que os chefes, né, dos sacerdotes propuseram a eles. Olha, eu vou te dar dinheiro e se qualquer coisa, vocês falam que vocês estavam dormindo e os discípulos roubaram o corpo e nós vamos te ajudar nisso, porque senão aqueles homens seriam executados. E os judeus acreditam nessa história até hoje, até os dias de hoje, mas os soldados fizeram por medo, porque eles sabiam que eles seriam executados, né? Que eles falharam na missão. Isso não podia acontecer, né? Isso não podia acontecer. Aí continuando, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, né? Terminaram a missão dada, a missão cumprida. E levando consigo João, também chamado Marcos. Atos 12, de 1 a 25. Estamos como sumariando aqui o tema, né? Vídeos complementares, vale a pena você assistir, tá? Né? Aos dias perdidos de Jesus. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Na igreja de Antioquia havia profetas e havia mestres também. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca de Saulo, então adoravam o Senhor e jejuavam, e disse o Espírito Santo, porque eles oraram e jejuaram. Tá vendo? Era assim que era o culto. Estudo da palavra, orar, jejuar, orar uns pelos outros, ensino. É assim que é o culto, né? Separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, né? Separem. Separar significa prepará-los, né? Assim, depois de jejuar e orar, não de maneira trivial, não de maneira banalizada, né? Mas de maneira séria, com respeito e reverência, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo que nos capacita, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, de 1 a 51. A igreja nasce. A mensagem da cruz começa a ser passada, pura, como de uma criança, pura, limpa, sem maldade, sem inveja, sem ganância, sem soberba, sem mentira, sem roubo, sem julgamento, sem divisões, sem dízimos, sem ameaças de maldições ou promessas de bênçãos, sem venda de objetos ungidos, sem atos proféticos, sem espetáculos, sem pão e circo, apenas amor, apenas por amor. Não é assim uma criança? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Olha o que Jesus vai responder. Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, puro, coração puro, sabe? Sem inveja, sem maldade, sem crueldade, sem julgamento, sabe? Coração puro, né? Se tornem como crianças, né? Jamais entrarão no reino de Deus, tá vendo? Então, você não deixa essa criança interior morrer. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, simples, né? Simples, este é o maior no reino dos céus, porque a humildade precede a honra, né? Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, tá vendo? Né? Quem recebe alguém que tem essa humildade, que tem essa unção, está recebendo a Jesus também, né? Quem recebe um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, está recebendo a Jesus também. Quem recebe essas crianças em meu nome está me recebendo, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem, presta atenção, fizer tropeçar um desses pequeninos
que creem em mim, melhor seria amarrar numa pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Tá vendo? Enganar. Tá? Então, antes de você vender uma Bíblia de R$900, antes de você pedir uma oferta de R$1.000 por uma vassoura ungida, antes de você cobrar R$153 por uma meia profética, você pensa bem no que você vai fazer, porque seria melhor que você lançasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Antes de prometer ao povo avivamento, curas, milagres, prodígios, unção disso e daquilo, presta atenção, para de brincar de ser crente. Vamos ser cristãos de verdade. Cristãos de verdade, tá? Eu prefiro... Sempre que pergunto, qual é a sua... Você é o quê? Eu sou cristão. Tá? Eu não uso denominação nenhuma e respeito todos, tá bom? Não me cabe julgar ninguém. Por isso, sim, sigo um sheik muçulmano, sigo o Padre Fábio de Mello, né? Sigo pessoas, né? Que assim, são pessoas como eu, como você. Quem somos nós para julgar a fé de alguém? Somos nós para ter esse medidor? Só Deus sonda o nosso coração, meu irmão, minha irmã. Para com essa estupidez, que Deus vai cobrar isso de você, viu? Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam. Vai acontecer porque o amor vai se esfriar, a fé vai diminuir, então é claro, vai ter muito falso profeta, enganarão a muitos, como já falamos antes. Né? É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem essas coisas acontecerem, tá vendo? Então quando você prometer que vai ter um presidente evangélico no Brasil e profetizaram que Marina seria presidente do Brasil. Profetizaram no altar, sabe? Estão fazendo Deus, sabe? Usando o nome de Deus, sabe? Tem um monte de gente sem caráter, sem escrúpulo algum, que está ali se fazendo passar de santo. Eu conheço os bastidores, sabe? Tem gente que combina lá nos bastidores, né, o que vai acontecer. Tem gente que é contratado para fazer papel de demônio, né, para falar na igreja, contratado para simular uma cura. Tem muito teatro, tem muita mentira. Então a Bíblia está dizendo, ai daqueles por medo dessas coisas acontecerem. Deus é o justo juiz, vai te cobrar. Se você sabe que estão fazendo picadeiro no altar, cai fora desse ministério, cai fora desse ministério. É melhor que você se reunir, onde 2 ou 3 se reunirem, Jesus ali estará. Veja o vídeo Igreja Doméstica de volta para casa. Né? Vamos voltar para o modelo da igreja primitiva, vamos trazer em casa grupos de estudo, grupos de oração. Assiste os nossos vídeos, né? E é um tema, é uma palavra robusta, eu falo aqui 1 hora. Normalmente o culto, a palavra de um culto dura meia hora, né? Porque é 1 hora de louvor, né? Depois quase 1 hora para pedir oferta, depois meia hora de aviso, aí meia horinha de palavra. É raso, e aí às vezes nem palavra tem, só fala de milagre, de cura, de prosperidade, disso, daquilo, pede dinheiro, né? Então, quer dizer, nós estamos perdendo tempo. Então que você possa assistir esses vídeos no nosso canal, que seja alimento para o teu espírito, que te fortaleça, e que depois vocês orem juntos, né? Orem juntos, estudem o tema, façam um jejum, se Deus assim dirigir, para que vocês cresçam e se preparem para a guerra, não para a batalha, para a guerra, né? Esse texto que eu acabei de ler está em Mateus capítulo 18, de 1 a 7. Então, para ser grande, nós temos que ser pequenos, humildes, com coração puro. Sem isso não importa, né? Sem isso não importa. Né? Não importa as suas obras se elas forem feitas sem amor. Não importa, nós seremos sempre vazios. Não adianta dizer, mas eu ofertei 10 mil naquele ministério. Você fez por amor ou você fez por interesse? Deus sonda o seu coração, tá? Não deixe essa criança morrer dentro de você, querido. Permita que essa criança renasça dentro de você, pura, inocente. Sabe o sorriso de uma criança pura, inocente? Você que é pai, mamãe de criancinha de 2, 3 anos, que pureza, que inocência. É isso que Jesus quer de nós. E Jesus fala, ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçarem. Permita, meu irmão, minha irmã, que essa criança reapareça, ressurja dentro de você, para a honra e glória do Cordeiro e vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima semana.